Desde criança eu sempre gostei de observar o céu noturno. Eu gostava de olhar para aqueles pontinhos brilhantes no céu e desde criança eu ficava me questionando o que eram aqueles pontos, de onde eles vinham, o que eles faziam em relação à Terra. Sempre era muito difícil tentar encontrar uma resposta que fosse satisfatória para mim, porque eu sempre fui muito curioso. Eu nunca gostei de respostas como é assim porque é assim, ou porque Deus fez assim. Essas respostas nunca foram muito legais para mim, porque eu queria entender como o mundo funcionava. E ao longo da minha vida inteira, eu passei por escolas, eu passei por disciplinas, eu passei por professores e pouquíssimas vezes esses professores conseguiram se comunicar comigo nessa esfera, nesse campo de deixa eu te mostrar como o mundo funciona. Eu enfrentava a escola como a maioria das pessoas talvez enfrentam, um lugar onde a gente tem a obrigação de comparecer para tirar notas. E por muito tempo eu fui muito bom nisso, até que chegou um momento em que a minha vida social, que a vida social de uma criança é a escola, né? A minha vida social era o ponto central da escola e a escola era um lugar extremamente desagradável para mim, onde eu era perseguido, porque eu sempre fui muito pequenininho, usava óculos, eu tinha trejeitos muito peculiares. E a escola para mim virou um ambiente desagradável. Eu nunca encarava a escola como um lugar onde eu aprendia, mas um lugar onde eu passava meu sofrimento diário. E hoje, olhando para trás, eu vejo quanto desperdício que é nós não usarmos as escolas para falar mais de ciência, para falar mais de filosofia, para falar mais sobre como o nosso mundo funciona, para falar mais sobre os questionamentos que os seres humanos já fizeram a respeito do seu lugar nesse cosmos e sobre a nossa história e sobre a construção das nossas culturas, enfim, toda essa estrutura das escolas que às vezes leva muitas crianças e adolescentes a enfrentarem esse ambiente como um lugar para te desafiar e te preparar para o mercado de trabalho, mas não um lugar para você crescer e entender melhor o seu lugar nesse universo. Eu só fui começar realmente a me envolver com ciência e a começar a compreender qual é o papel da física quando eu fui fazer um vestibular, depois de eu já ter feito um curso técnico em informática, porque eu queria me profissionalizar, enfim, já tinha pegado muito trabalho de peão, trabalho muito ruim, eu queria melhorar, queria conseguir lugares melhores para trabalhar, queria conseguir um salário melhor, fiz um curso técnico em informática, e depois disso eu resolvi que eu queria fazer uma graduação em ciências da computação. E aí eu comecei a estudar pro vestibular, e eu comecei a estudar uma matéria chamada física. E foi aí que eu comecei a descobrir um universo que era completamente desconhecido para mim até os meus 23 anos, mais ou menos. Eu comecei a ler energia, eu comecei a ler luz, eu comecei a ler forças, e eu comecei a tentar entender, peraí, do que esse cara tá falando nesse livro? E aí eu comecei a pesquisar no YouTube, eu comecei a olhar outros livros, eu comecei a questionar essas coisas ao meu redor e, de repente, tudo que eu olhava em volta de mim mesmo, eu tinha 1 milhão de perguntas para fazer para esse mundo onde eu vivo. E eu comecei a me despertar mais para a física, que é o curso que eu tô concluindo agora, falta pouca coisa para eu finalmente poder dizer que eu graduei em física, mas desde então eu não me arrependi dessa escolha que eu fiz, porque a física e a descoberta da ciência, para mim, em geral, não foi só um interesse intelectual que gerou um pequeno crescimento no meu QI. É uma coisa um pouco mais profunda para mim do que isso. Eu cresci e me envolvi muito, com bastante profundidade, na religião, e até os meus 21, 22 anos, era basicamente o que me definia, a religião, porque ela me provia com algum tipo de resposta a respeito das coisas que eu perguntava sobre esse mundo. E chegou um momento em que essas perguntas não encontraram respostas que eu considerava satisfatórias para minha curiosidade, certo? E eu não vou entrar aqui nessa discussão, porque esse vídeo não é sobre religião. O que acontece é que depois disso, eu fiquei um pouco perdido, porque eu acostumei a vida inteira a ter algo, um manual validando a minha existência, validando aquilo que eu penso, dizendo o que é certo, o que é errado, o que eu sou, o que eu não sou. Depois disso eu comecei a ter que pensar por mim mesmo e a procurar tentar entender o meu lugar nesse universo. E quando eu comecei a conhecer um pouco mais de aquilo que nós temos de estudos a respeito desse universo, particularmente quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o cosmos e astrofísica, e quando eu descobri, por exemplo, que os nossos 8 planetas aqui, né, os 7 planetas além da Terra, aqui do Sistema Solar, não são os únicos planetas desse universo. Hoje, falando isso, parece meio óbvio para quem me assiste normalmente, mas para mim foi uma baita de uma descoberta o que existem mais do que os nossos 8 planetinhas. E depois que você começa a descobrir que mesmo aqui no Sistema Solar nós temos candidatos a planetas um pouquinho mais distantes do que esses que nós já conhecemos. E então você começa a entender que o Sol não é o centro do universo e descobre que na verdade existem outros bilhões de estrelas
tão grandes e maiores até do que o Sol, algumas dentro da nossa própria galáxia, e que nós não somos especiais dentro dessa galáxia, nós estamos num braço dessa galáxia que nós chamamos de Via Láctea, e que essa Via Láctea onde nós moramos não é a única galáxia, ela é apenas uma dentre bilhões de galáxias. E de repente, quando eu fui confrontado com tudo isso, a princípio gera uma certa sensação de insignificância. A princípio eu me senti um pouco perdido de pensar, peraí, então eu não sou especial nesse mundo? Então a raça humana não é a raça superior para a qual tudo foi feito? Então a gente é uma consequência e não uma causa? Isso a princípio pode parecer um pouco avassalador para quem a vida inteira cresceu pensando ser parte de uma espécie que é feita para dominar todo esse cosmos. Mas uma vez que você começa a pensar um pouco melhor e a entender melhor como esse mundo funciona, você começa a pegar o outro lado disso, que é entender o quão livres nós somos nesse universo, exatamente porque nós não temos um papel predefinido, exatamente porque nós não temos um objetivo de vida, esse universo não tem uma missão que nós devemos cumprir, como se tivesse um imperativo regendo a nós mesmos. Nós, essa espécie que evoluiu de tantos milhões de seres anteriores a nós, até chegar a essa espécie que cria cultura, que modifica o universo ao seu redor, que cria máquinas capazes de filmar a si mesmo, falando para uma câmera, e que é capaz de enviar objetos para o espaço. Essa espécie é capaz de gerar um significado por si mesma e ela não precisa que esse cosmos ache ela especial. Ela é especial porque ela se faz especial. É por isso que para mim a ciência não é um fim, como muitas vezes eu falo aqui, e por isso eu hesito tantas vezes em falar que eu amo a ciência. Porque a ciência não é hoje aquilo que dita como eu vou ver o mundo, ela não é aquilo por o que eu vivo, certo? A ciência, na verdade, é um meio que modificou a minha mentalidade ao longo de tantos anos. Hoje eu estou com 30, chegando em 31, e por 6 anos, o pensamento científico está presente na minha vida. E ele não é um pensamento que me aprisiona a certezas, que me aprisiona a objetivos. Eu não me sinto obrigado a falar de ciência, eu não me sinto obrigado a saber o meu lugar nesse mundo, eu não me sinto obrigado a ter certeza de quem eu sou e do que eu devo ser. Exatamente porque o método científico me permite perguntar, questionar, mudar de ideia, mudar de novo, repensar. E essa para mim é a grande beleza da ciência. E é assim que a ciência mexeu muito com o meu pensamento, muito mais do que pensar em correntes filosóficas que eu passei, muito mais do que pensar em que crenças eu carrego ou não, mas simplesmente essa forma de enxergar o mundo, de me permitir questionar tudo e ao tempo todo, e repensar, e reimaginar, e reinventar. Isso modificou a minha vida não só num aspecto pessoal, num aspecto íntimo, mas na prática. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de falar muito, de criar, sempre gostei de apresentar minhas ideias, e de argumentar, e de questionar quando alguém tenta trazer uma certeza para mim. E uma vez que eu comecei a descobrir a ciência, que é essa ferramenta perfeita para quem é curioso e quem não aceita respostas prontas, eu comecei a modificar até mesmo os caminhos da minha vida, porque a minha mentalidade sempre foi obter um emprego estável, onde eu possa trabalhar, receber todo mês o meu salário e pagar as minhas contas. E teve uma certa fase da minha vida onde eu tentei fazer concursos públicos, é isso que vai me dar estabilidade e tudo mais. E uma vez que eu comecei a me envolver um pouco mais com a ciência, eu descobri essa ferramenta chamada YouTube, onde eu podia passar minhas ideias, onde eu podia falar dos meus interesses, onde eu podia levar esse caminho e essa forma de pensar minha para outras pessoas que talvez se interessem. E eu comecei a fazer isso como um hobby, como uma coisa a mais na minha vida, enquanto eu estava estudando física e fazendo trabalhos em informática e dando aulas particulares, até que chegou um momento em que, de tanto eu falar dessa minha paixão aqui no YouTube, eu comecei a poder me dedicar exclusivamente a isso. E hoje, basicamente, é o que eu faço como atitude central na minha vida, é criar vídeos. E um dos temas centrais dos quais eu falo é ciência. Eu não falo só de ciência porque, como eu já falei aqui agora e tantas vezes, a ciência não é um fim para mim, ela é um meio. E se você olhar de forma mais analítica todos os meus vídeos aí, desde que eu comecei a fazer, eu nunca falei só de ciência, eu sempre tentei trazer um misto de filosofia com ciência, com questionamentos existenciais, porque é isso que passa na minha cabeça. E hoje eu posso gravar esse vídeo aqui, nesse cenário, com esse céu mudando de cor diante de vocês, exatamente por todo esse meu envolvimento com a ciência, que me permite questionar, que me permitiu questionar os meus paradigmas e dar esse passo de planejamento e busca aí de viver
exatamente desse trabalho que eu gosto de fazer, que permeia tanto a minha vida hoje. Afinal de contas, todo dia eu tô aqui trazendo um vídeo para vocês e a maioria deles eu abordo inevitavelmente algum questionamento científico. E mesmo quando eu não faço questionamento científico, vocês sabem, obviamente, que a minha mentalidade é muito científica, né? E eu acho que é assim que a gente tem que pensar em divulgar a ciência, eu acho que é assim que a gente deve encarar a ciência, como essa ferramenta capaz de mudar a nossa vida para melhor, não só na questão da tecnologia, mas também de quebrar paradigmas que a gente está acostumado a carregar, exatamente porque ela é uma ferramenta feita para questionar certezas, para tentar entender como que esse universo ao nosso redor funciona. Então é isso, a ciência para mim, desde que eu descobri, desde que eu comecei a me envolver, foi esse conduíte para eu caminhar e repensar cada dia mais o meu lugar no universo, porque esse não é um questionamento que está respondido como se a ciência trouxesse respostas prontas, como muita gente acha que é. A ciência, na verdade, permite que a gente faça mais perguntas. Eu continuo hoje sempre questionando o que eu estou fazendo com a minha vida, para onde eu estou levando ela, se eu quero realmente esse caminho, se eu não quero, se eu quero mudar, e sempre me permitindo fazer tudo isso, graças em grande parte a poder ter essa mentalidade científica de questionar tudo e todas as certezas, sem esperar que tenha uma resposta pronta e sem me agarrar a certezas e achar que, pronto, agora eu sei tudo que eu tenho que fazer, eu posso me acomodar. Acima de tudo, a ciência é para mim essa ferramenta de indignação, de inquietude e de não conformidade. E é por isso que eu amo a ciência. E se você também é dessas pessoas que se empolgam com a ciência e gosta das ideias que eu trago aqui, quiser me ajudar a continuar fazendo esse trabalho que eu faço, acesse aí padrim.com.br/matafalante ou patreon.com/matafalante ou ainda primatofalante.com/apoiar. Muito obrigado a todo mundo que já torna meu trabalho possível por lá. Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.